Amém, amados? Graça e paz a todos, bem-vindos, amém? Eu quero compartilhar 3 textos da palavra do Senhor. O primeiro texto está lá em Lucas, capítulo 19, amém? Lucas 22, versículo 19. E depois você vai abrir Atos, capítulo 2, versículo 42, e depois você vai abrir 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao 29, amém? Primeiro nós vamos ler Lucas 22, versículo 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E perseveravam, aí no versículo em Atos 2, 42 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E no capítulo de 1 Coríntios 11, versículo 23, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém, queridos? Nós lemos nesses 3 textos da Bíblia uma palavra: partir do pão. Aparece nesses 3 textos da Bíblia, lá em Lucas, lá em Atos 2 e agora em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Esses 3 textos nos falam de partir do pão. Mas antes de entrar no assunto, eu quero falar de algumas peculiaridades desse cereal nos tempos bíblicos. O pão ele era um artigo muito importante no Oriente Médio, no Oriente Antigo. E o preço do cereal era um índice infalível sobre as condições econômicas de qualquer período da história. No período babilônico, o grão servia como unidade básica de peso. O profeta Oséias, ele pagou metade do preço da sua esposa com cereal. Os fabricantes do pão eram pessoas importantes que muitas vezes foram homenageadas por reis e rainhas. Não é de se surpreender que um artigo de tão vital importância deixasse sua marca na linguagem e no simbolismo da vida humana. E desde os tempos mais remotos, a palavra pão vem sendo usada para indicar alimento, também chamada de sustento da vida. No deserto, o maná foi chamado de pão do céu. Perdão, querido. O pão ele sempre foi usado como ofertas e refeições sagradas. Também ele tinha um lugar de honra no tabernáculo, lá na mesa da propiciação. Jesus ele se referiu a si mesmo como o pão da vida, o alimento, o sustento da vida. Ele escolheu o pão porque para ser o memorial simbólico do seu corpo. Agora, entrando no texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, a palavra do Senhor nos relata acerca do estilo de vida da igreja primitiva.
Diz lá no versículo 42 que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Queridos, na realidade há uma certa redundância nesse texto. Por quê? Porque comunhão e partir do pão tem o mesmo significado, que é unidade, sendo que partir do pão, o seu significado vai muito mais além. Então, olha só, vamos ver esse significado de partir do pão através de duas palavras, de duas línguas, da hebraica e do grego. Vamos pesquisar aqui a etimologia da palavra no partir do pão. Então, eu quero entrar primeiro essa palavra no partir do pão, lá na língua hebraica, chamada baçã, que quer dizer, isto são os meus membros. Quando Jesus disse, pegou o pão e o partiu e disse, isso é o meu corpo, ele está dizendo, isto são os meus membros, isto são os meus ossos. Que ele estava querendo falar, querido, ele estava querendo falar assim, olha, quando eu estou te dando o meu pão, eu estou tendo contato com você, e você está tendo contato comigo. Quando Jesus ele disse, isso é o meu corpo, Jesus estava simplesmente dizendo, vocês podem tocar em mim, vocês podem ficar junto de mim, glória a Deus. Então foi isso que Jesus fez ao se assentar à mesa com seus discípulos, foi isso que Jesus fez ao sentar à mesa com seus amigos, com as pessoas conhecidas e com pessoas desconhecidas, ao partilhar de uma refeição com cada um deles. Diz a palavra do Senhor que eles comiam juntos. Jesus ele comia junto com os discípulos, junto com as pessoas, junto com a multidão na praia, junto com os pecadores, até na casa de Zaqueu. Jesus ele partiu o pão. Na casa da sogra de Pedro, Jesus partiu o pão. Então, tanto Mateus como Marcos e Lucas relatam Jesus no cenáculo participando de uma refeição com os discípulos. Por isso a Bíblia chama de ceia do Senhor. Todos se conheciam naquele momento, todos eram amigos em diferentes graus. Não tinha separação, não tinha quem era rico, quem era pobre, quem era negro, quem era branco, não tinha escravo, não tinha servo, não tinha todo mundo era livre diante do Senhor. Pedro, Tiago e João eram mais chegados a Jesus. Pedro e André eram irmãos de sangue de Jesus. Mateus, o ex-cobrador de impostos, estava lá junto com Cristo. Os filhos de Zebedeu também estavam lá. João e Tiago só pensavam em ser braço esquerdo e direito de Jesus. Judas só pensava no dinheiro, mas estava lá. Mas, querido, olha que legal, eram pessoas diferentes, tinham objetivos diferentes, mas estavam todos sentados na mesma mesa, compartilhando da mesma refeição, no partir do pão. Glória a Deus. Por isso, queridos, que a ceia do Senhor é uma experiência mais rica, é uma experiência mais vivida pelo cristão. Ela é a expressão concreta, aleluia, do amor de Deus e da experiência de pertencer e de fazer parte do corpo de Cristo, de fazermos parte da sua igreja, de uma comunidade de irmãos e irmãs chamado para ser povo de Deus no partir do pão. Aleluia, glória a Deus. Então a primeira coisa que temos que observar na mesa do Senhor é se eu estou tendo comunhão com você, meu irmão. Estou tendo comunhão com você? Estou tendo comunhão com todo mundo? Mesmo que sejamos diferentes, mesmo que estejamos aqui na frente de um celular, mesmo que tenhamos interesses diversos, mesmo que sejamos ou não simpáticos um com o outro, mas nós fazemos parte do corpo de Cristo, aleluia. Querido, minha comunhão precisa ultrapassar a barreira. A minha comunhão, repete assim comigo, e fala para a pessoa que está ao seu lado, a minha e a sua comunhão precisa ultrapassar barreiras sociais, barreiras raciais, barreiras financeiras, barreiras físicas e barreiras sentimentais. Aleluia, glória a Deus. Então a ideia inicial do partir do pão é amizade.
é estar fisicamente presente, mas no nosso caso nós não estamos, mas nós estamos presente espiritualmente em espírito, né? Nós estamos nos expondo, mesmo se estamos nos expondo virtualmente, mas nós estamos nos expondo porque nós fazemos parte de um corpo. Estamos juntos, inseridos no mesmo corpo, amém? Então, essa é o primeiro significado da palavra partir do pão, baçã. Jesus estava falando para ele, olha, para os discípulos, olha, quando eu te dou o meu pão, quando eu estou repartindo o meu pão, eu estou tendo contato com vocês e vocês estão tendo contato comigo, amém? O segundo significado do partir do pão, agora vem de uma palavra grega. Lembrando que o Velho Testamento foi escrito no hebraico e o Novo Testamento escrito no grego. Então, partindo da palavra grega, a palavra grega para partir do pão significa soma. Quer dizer o quê? Jesus estava falando, olha, quando a palavra de Deus diz, isto é o meu corpo, Jesus estava falando no grego, soma, isto é a minha pessoa. Isso é a minha alma, isto são os meus pensamentos, o pão, isto aqui são os meus sentimentos que eu tenho por vocês, isto são os meus pensamentos que tenho em relação a vocês, como diz lá em Jeremias, que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e prosperidade para nos dar os fins que tanto desejamos, amém? Então Jesus estava falando para eles isso, olha, isso aqui é a minha alma, isso são os meus pensamentos, isso são os meus sentimentos, isso são os meus caminhos que eu estou te dando a você, porque o meu caminho é mais alto que o seu caminho, aleluia. Jesus estava falando para ele, olha, esse pedaço de pão aqui são as minhas vontades para você, esse pedaço de pão aqui, esse meu corpo aqui são os meus desejos para você, esses são os meus valores para você, esse aqui são os meus princípios para você, aleluia, querido, isso é lindo. Quando Jesus disse, isso é o meu corpo, ele estava dizendo, isso aqui, queridos, é o meu verdadeiro eu. Eu sou o pão da vida. O pão, querido, era um artigo de valor. Jesus estava dizendo, eu sou o valor da vida, eu sou o alimento, eu sou o sustento, o sustentador da sua vida, aleluia. Então você está diante, querido, vocês estão diante de uma grande verdade. Jesus estava falando, eu estou com vocês e vocês estão comigo, e mais ainda, vocês estão uns com os outros, aleluia, glória a Deus, amém. Sabe, queridos, o que Jesus estava ensinando para os discípulos era que o partir do pão é um fator gerador de intimidade. Jesus estava falando para eles, olha, isto sou eu, isto é a minha pessoa, eu estou me dando a vocês, e vocês precisam doar-se uns com os outros. Mas eles não entenderam, irmãos. Como a igreja do Senhor muitas vezes hoje não entende, como tem gente no nosso meio que não entende. Todos tinham a Jesus, mas eles não tinham um ao outro. Como diz lá em Atos capítulo 2, versículo 42, vamos ler de novo, Atos 2, 42, lá diz assim, perseveravam os apóstolos, eles tinham uns aos outros, perseveravam na comunhão do pão, no partir do pão e nas orações. Sabe, irmãos, nas famílias às vezes é assim, nascemos naquela família, temos o sobrenome dela, moramos debaixo do mesmo teto que elas, e às vezes não contamos uns com os outros. Graças a Deus que isso não se nomeia na minha e na sua família, amém, querido? Glória a Deus. Mas existem famílias assim, sabe? É cada um por si, Deus por todos. O slogan para muitas famílias é: eu não preciso de ninguém e não estou disponível também. Infelizmente, sabe? Eu não preciso de ninguém e não estou disponível para ninguém também. Mas o slogan cristão, por isso que o cristão ele anda
na contramão do mundo, na contramão. Enquanto que o mundo fala para você que você tem que dar rasteira no outro para você se dar bem, né? A palavra de Deus diz que você precisa doar para o outro, dar para o outro, para você se dar bem. Você precisa perder para você ganhar. Então o slogan cristão é: eu preciso de você, querido. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar. Amém? Sem cessar. Por isso que o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Ore por todos os santos, ore pelas autoridades constituídas, ore sem cessar. Sabe, diante da incompreensão dos discípulos, Jesus ele fez uma demonstração prática. Lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 14, Evangelho de João 13, versículo 4, 5 e 15. Diz que Jesus, ele levanta da mesa da ceia. O que Jesus faz? Enquanto lá estão os discípulos comendo aquele pãozinho ali, tomando o cálice e tal, Jesus faz o quê? Sem falar nada para ninguém, para mostrar para eles que eles tinham, que Jesus tinha se doado para eles, sem falar nada para eles, só para mostrar, só para ser exemplo. Jesus ele se levanta da mesa da ceia, tira a sua capa, a capa de rei, a capa de salvador do mundo, a capa de príncipe, a capa de senhor, a capa de mestre, porque ele chamava Jesus de mestre, de rabino, né? E o que ele faz? Ele se agacha, pega uma bacia, enche ela de água e começa a fazer o quê? Lavar os pés dos discípulos. Jesus estava ensinando a eles que partir o pão é mais do que amizade, é mais do que aquele momento de riso, de prazer. Nós estamos aqui comendo um pãozinho junto com Jesus, né? Que legal, que bom e tal. É muito mais do que isso. Jesus estava falando para eles: olha, esse momento aqui é um momento de intimidade, e só vem com servir, de tirar a sujeira, de tirar as crostas duras do lodo até descobrir a cor dos pés, depois secar com a sua própria capa. Jesus tirou a capa dele para secar o pé dos discípulos, irmãos. Jesus estava dizendo para ele: olha, eu desejo que o amor e a comunhão de vocês gere intimidade, ainda que tenha de haver humilhação. O rei se humilhou na forma de servo para morrer a minha e a sua morte na cruz. Mais ainda, ele se humilhou para lavar o pé sujo, chulezento dos discípulos naquele dia. Quem imagina a nós, né? A gente muitas vezes vai na casa, eu por exemplo, vou na casa de alguém, não tiro o tênis, sei lá que tem um chulezinho, mas aí tem alguns que tem a unha encravada, que tem um dedo que está inflamado. Jesus, querido, ele vai lá, lava o pé daquele que tem chulé, daquele que tem um dedo inflamado, daquele que tem um pus na unha. Jesus fez isso, né? Às vezes eu vou ter que lavar o pé desse senhor. Olha lá, olha como é que está o pé do sujeito, parece que nunca toma banho, está até rachado, tanta sujeira. É assim que muitas vezes a gente faz, irmãos, né? Eu estou mentindo, né? Jesus, quando ele repartiu o pão e disse para eles: olha, isso aqui sou eu, isso aqui é a minha pessoa, isso aqui é o que eu tenho, é os meus desejos, os meus sentimentos, as minhas vontades. Isso aqui é o meu caminho que eu tenho para vocês. Sabe, queridos, no Novo Testamento se fala da unidade em torno de Jesus ao redor da mesa. Na ceia do Senhor é o momento concreto onde essa unidade se realiza. Quando ele deu esse exemplo, ele estava falando isso, porque ali estamos comendo do mesmo pão, bebendo do mesmo vinho, confessando a mesma fé, confessando a mesma esperança e confiando somente nele, somente em Jesus, porque ele vai voltar. E ele vai voltar para quem? Vai voltar para nós. Amém, querido? Ele vai nos encontrar com ele vai nos esperar lá nas nuvens, para que eu e você possamos
nos encontrar com Ele. Glória a Deus, aleluia. Mas só que se encontra quem tem intimidade, irmãos. Só vai encontrar com Ele lá no ar quem se humilhar para o outro. Tem um texto lá em, se eu não me engano, se é Filipenses ou Colossenses, que não se considere superior a si mesmo ou ao outro. Por exemplo, na matemática de Deus, na comunidade de Cristo, Verdiana é superior a mim, Jusilene é superior a Verdiana, Maria José é superior a Jusilene, a Edinalva é superior a Jusilene, Jorginho é superior a Edinalva, o Marcos Dantas é superior ao Jorginho, queridos, e Jorginho é superior a mim. Quem é superior aí? Quem é superior? Eu tive que me humilhar para reconhecer a superioridade do outro na minha vida, como também ele teve que se humilhar para reconhecer superior o outro na vida dele, e assim sucessivamente. Aí eu te pergunto, quem nós somos diante de Deus? Iguais, nós somos iguais. Era isso que Cristo quis falar no partir do pão, quando ele disse, olha, esse aqui é o meu corpo, aqui sou eu, isso aqui são as minhas vontades. E quando você para sentar com seu irmão para cear do pão, quando você troca o cálice, não tem como trocar o pão, mas troca o cálice, você tá falando para ele, olha aqui, ó, esse cálice aqui, ó, nós fazemos parte do mesmo corpo, ó, esse cálice aqui, ó, somos eu e você. Então você está, querido, pastor, que heresia? Não é heresia, né? Nós somos seguidores de quem? Cristãos seguidores de Cristo, né? Nós somos luz, né? Jesus é a luz, então nós somos luzeiros, né? Jesus é o Pai das luzes, nós somos luzeiros, então nós manifestamos, nós somos o reflexo e a imagem do Pai, nós somos o reflexo e a imagem do Pai. Então tudo aquilo que Ele fez, querido, nós devemos fazer e seguir e fazer o mesmo. É difícil, pastor? É difícil, mas com certeza, meu irmão, por isso que a porta é estreita. A porta é estreita para a salvação e o caminho é largo para a perdição, né? Então, quando nós estamos tomando a ceia e compartilhando no mesmo cálice, nós estamos falando uns com os outros, olha, eu e você temos comunhão, eu e você fazemos parte disso aqui, ó, dos desejos e da vontade de Deus. Então, o meu desejo, a minha vontade é que você também seja um comigo como eu sou um contigo, e assim sucessivamente, queridos. Sim, olha só, neste ato, nós celebramos a comunhão com Deus, comunhão com os irmãos e a comunhão com as irmãs. É um momento de profunda igualdade, não tem ninguém superior. Unidade, comunhão e espiritualidade. Nós fomos batizados na mesma água, cremos no mesmo batismo, na mesma fé, no mesmo Deus, aleluia, né? Então, olha só, lá em Lucas 22, versículo 19, olha só que diz o texto de novo. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, isto é o meu corpo oferecido por vocês. Fazei isso em memória de mim. Sabe, queridos, quando obedecemos a ordem de Jesus, estamos recordando toda a vida dele entre nós. Recordando o que, queridos? Recordando a sua palavra. Quando ele disse, olha, isso aqui, no partir do pão, isso aqui é a minha palavra. Nós estamos recordando a sua palavra. Isso aqui é a minha morte, estamos recordando a sua morte. A sua morte na cruz, mas também a sua ressurreição lá na cruz do Calvário. Nós estamos recordando a sua promessa. Qual é a promessa dele? De que ele iria preparar um lugar para nós na casa do Pai, aleluia. Então, quando obedecemos a ordem de Jesus, estamos recordando a promessa de que, querido, qual é a promessa? Quando ele foi,
a promessa foi que ele não nos deixaria órfãos, glória a Deus. Por quê? Porque seria derramado sobre toda a igreja, sobre toda a carne, aleluia, o Espírito Santo que consolaria, que fortaleceria, que edificaria e que guiaria a igreja do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém? Então, se durante a comunhão do corpo e do sangue não exercermos a nossa humildade, não exercermos o nosso serviço e amor uns com os outros, meu irmão, pega a sua Bíblia e joga fora. Se nós não fizermos isso, se nós não exercermos o serviço, o amor uns com os outros, a nossa humildade, vamos fechar a igreja, vai cada um fazer da sua vida o que quiser, para de servir a Cristo. Você sabe por quê? A nossa vida cristã perderá o real sentido. Então, soma significa intimidade horizontal. Soma significa o partir do pão. Nós estamos tendo uma comunhão, uma intimidade com o Pai, certo? E também com os irmãos. Nós estamos tendo comunhão, intimidade com os irmãos. Vertical e horizontal. Te lembra o quê? Te lembra um X? Será que é um X na sua vida? Quando há uma comunhão assim, queridos, haverá prosperidade, aleluias. As portas do céu sobre a sua cabeça se abrem e a glória de Deus, aleluia, se manifesta em nosso favor. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Amém? Então, seja participante dessa noite da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar mais uma vez o texto da palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. É ceia do Senhor, querido. Amém? E o nosso tempo é pouco, né? Então nós vamos estar mais uma vez lendo a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios 11, versículo 23, porque algumas lives passadas acabou não dando certo, mas hoje eu quero, em nome de Jesus, deixar esse devocional para você, né? Esse momento é um momento de ceia, é um momento que eu tenho liberdade de me expressar aos irmãos e às irmãs, amém? Um momento que nós temos aqui, de estar ceando, né? A ceia do Senhor, a ceia vertical e a ceia horizontal, porque quando eu tenho comunhão, não é só com ele não, eu tenho comunhão um com o outro, amém? Então você pega a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, antes disso eu quero orar, agradecer a Deus por essa palavra, por essa revelação que Ele trouxe para nós nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque no partir do pão, ó Deus, o Senhor se manifestou aos discípulos, o Senhor se manifestou a cada uma das pessoas, ó Deus, que o Senhor sentou com elas, seja na praia, seja na grama, meu Deus, seja, ó Deus, no partir do pão, junto com aqueles peixinhos que foram multiplicados para vários peixes, como também o Senhor sentou na casa de Zaqueu, o Senhor entrou na casa de um rico, de um ladrão, de um pecador, Pai, meu Deus, o Senhor sentou-se com ele, meu Deus, para falar para ele que o Senhor quer ter intimidade, ó Deus, com todo aquele, ó Pai, que se havia perdido, meu Deus, que o Senhor, Pai, nessa noite, ó Deus, obrigado pelo privilégio de podermos ter, ó Deus, essa comunhão contigo e comunhão com os nossos irmãos, Pai, o Senhor quis demonstrar isso naquele dia ali no cenáculo, quando o Senhor, ó Deus, ó Pai, no partir do pão, o Senhor disse para eles que aquele pedaço de pão, ó Deus, era o seu corpo, era o seu eu, eram os seus sentimentos, eram os seus desejos, eram os seus caminhos, eram as suas vontades, e que essas vontades, e que esses desejos, e que esses sentimentos, e que esses caminhos, nós também pudéssemos demonstrar na vida de uns para com os outros, Pai. Por isso, meu Deus, aquele dia, Pai, o Senhor saiu da mesa calado, meu Deus, o Senhor tirou sua capa, meu Pai, meu Deus, quantas vezes, ó Deus, nós nos escondemos atrás das nossas capas, de sermos melhores do que o outro, de não
compactuar com algumas coisas do outro, de achar que o outro é inferiorizado, porque nós temos conhecimento mais que o outro, que nós temos o dinheiro, nós temos carro, nós temos uma conta gorda no banco, e que o outro está passando muitas vezes até humilhação, e nós estamos rindo, batendo palma para que ele seja muito mais humilhado, muito mais envergonhado diante da sociedade. Nós não defendemos o nosso irmão, nós não defendemos a nossa irmã, muitas vezes usamos, meu Deus, o nosso ouvido, Pai, para disseminar mais ainda a vergonha do nosso irmão, Pai. Era isso que o Senhor estava querendo falar lá, meu Deus, lá naquele dia, Deus, quando o Senhor tirou a sua capa, meu Pai, pegou a bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, um por um, meu Deus, pés sujos, pés imundos, defeituosos, pés, ó Deus, ó Senhor, com chulé, pé, ó Deus, com unha encravada, com pus, com machucado, pés rachados, meu Deus, pés de homens impuros, meu Deus, de homens, ó Senhor, iracundos, Pai, mas o Senhor deu-nos exemplo, meu Deus, que possamos, Jesus, sermos exemplos uns para os outros, Pai, e carregar os outros, ó Deus, aqui, ó Senhor. Evangelho é isso, meu Deus, é ser suporte na vida do nosso irmão, da vida da nossa irmã, na vida daquele que é fraquinho na fé, que possamos ser suporte. Suporte é suportar, como diz a palavra do Senhor, suportai-vos uns aos outros, não é suportar porque ele fala demais, não, suportar é servir de suporte. Está fraco, vamos jogar ele no ombro e vamos carregar. É isso aí que a palavra, é isso aí que o Evangelho quer nos falar, é isso aí, meu Deus, que o Senhor quer nos falar na ceia do Senhor, quando o Senhor se humilhou ali para lavar os pés dos discípulos. Meu Deus, que possamos fazer isso em nossas vidas, Pai, que possamos viver o verdadeiro Evangelho do Senhor, Pai. Aí a porta é estreita, sim, meu Deus, mas, ó Deus, o Senhor está na frente, ó Senhor, nos guiando, nos direcionando, nos dando lições, meu Deus, espetaculares, Pai. Obrigado, meu Deus, ó Senhor, porque servir o Senhor é privilégio. Aleluias. Amém, queridos? Glória a Deus.